Que a paz, a serenidade e a harmonia continue conosco, nessa breve reflexão evangélica, numa página muito importante do Novo Testamento, quando Jesus acalma uma tempestade. E o objetivo dessa reflexão é uma lição sobre a fé e a confiança que devemos ter em Jesus. E não é muito fácil, nos embates da vida, as dificuldades que nós enfrentamos, a nossa fé é colocada à prova. E muitas vezes a gente treme e recua, covardado, por não ter cultivado uma verdadeira fé. Para a reflexão, para a análise, a gente lembra que o tempo de Jesus, ali aquela região tão pequenininha, e tão significativa, tanto que o mundo coloca a vinda de Jesus como uma época antes e depois do Cristo. Nunca mais foi o mesmo. Ele não precisou de uma área tão grande para expandir o seu evangelho. Ele concentrou principalmente ali, ao norte de Israel, no lago de Água Doce, lago de Genezaré, ou Tiberíades, onde ele concentrou 3 anos da sua boa nova sobre o messianato. E mudou o mundo realmente. E Jesus, já com mais de 1 ano e meio de messianato, as pessoas o buscavam, principalmente para as suas curas. O homem é sempre assim. Geralmente Jesus fazia as suas pregações, as suas palestras, e depois ele curava. Porque se ele curasse as pessoas antes, as pessoas iam embora e não queriam ouvir nada. Assim é o homem, ele é imediatista. Ainda hoje é dessa maneira. E uma dessas vezes que Jesus estava à margem do lago, atendendo milhares de pessoas, leprosos, doentes, paralíticos, pessoas mentalmente perturbadas, ele as curava, mas claro que tinha um desgaste físico muito grande, porque é um espírito encarnado sujeito às questões do mundo material. E ele, muito cansado já, ele fala com Pedro para pegar o barco e ir para Decápolis, que fica bem ao sul de Cafarnaum, onde ele estava, e tinha que atravessar o lago. E Pedro, ele fica preocupado, porque naquela época do ano, outubro, o mar da Galileia, ele mudava muito rapidamente o tempo, e ficava muito revolto e muito perigoso. Então ele tenta dissuadir Jesus de fazer essa travessia. Eu falei, mestre, nessa época do ano, o lago é muito perigoso, não recomendo a navegação. De fato, não era só o mar da Galileia. Por exemplo, no inverno de dezembro, no hemisfério norte, que é inverno, dezembro, até março, mesmo o mar Mediterrâneo, ali os romanos também não navegavam, ficava tudo parado, os barcos ficavam nos portos parados, porque era muito perigoso navegar. Mas Jesus fala, não, vamos ter confiança no Pai. E eles vão, e lá no meio do lago, muda o tempo, e ondas gigantescas começam a ameaçar o naufrágio do barco. E Jesus dormia. Jesus estava dormindo. E desesperado, eles acordam Jesus. Mestre, acorda porque nós vamos morrer afogados. Desesperado. E Jesus, então, repreende-os pela falta de fé. E ele, então, o mestre, estendendo os braços, ele diz, acalma-te. E ele comanda as forças da natureza e acalma a tempestade. Isso está registrado nos evangelhos e realmente aconteceu. Como é que Jesus conseguiu fazer isso? Hoje a gente sabe, pelo estudo da mediunidade, que as pessoas têm um magnetismo, têm uma capacidade. Só que a capacidade de Jesus era imensamente maior
que qualquer médium comum. A gente recorda que Jesus, o Espírito puro, ele coordenou a formação do nosso planeta há 4 bilhões e meio de anos atrás. Nós nem existíamos nessa data. Então é um Espírito com essa capacidade, em contato direto com Deus. E essa energia que Jesus usava, ele só o fazia em momentos realmente necessários. Então ele não fazia pela demonstração de querer aparecer, era uma questão toda de agir para resolver uma situação, resolver um problema. Allan Kardec explica, e a gente vê pelo estudo da mediunidade, os fenômenos mediúnicos, guardando as devidas proporções dentro dos nossos limites, os médiuns realizando muitos efeitos de questões materiais. Por exemplo, levitação, as obras espíritas estão repletas de informação sobre isso, de efeitos físicos. Então diz Allan Kardec que ou os espíritos comandados por Jesus acalmaram a tempestade, ou foi o próprio mestre que assim o fez, com a sua energia, com a sua capacidade. Nós não temos como explicar cientificamente como Jesus conseguiu fazer isso. Sabemos que foi através do seu poder energético, sua capacidade mental, que ele assim o realizou. A lição a ser aprendida, nós temos aqui no livro Boa Nova, psicografado pelo saudoso Chico, ditado pelo Humberto de Campos, ele fala sobre a fé, e justamente Jesus fala sobre a fé com eles. A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam, principalmente aos que são fiéis a Deus. E para tê-la no coração, necessita estar sempre prontos para Deus. Não tem como nós, do dia para a noite, desenvolvermos a nossa fé em Deus. A fé tem que ser cultivada, tem que ser trabalhada. É dia a dia, como aqui diz o Espírito Humberto de Campos, tê-la no coração necessita estar sempre prontos para Deus. Essa conversa diária que nós devemos ter com Deus, essa oração que nós devemos estar sempre em sintonia com o Pai Celestial, conversar com Ele, reservar um tempo durante o dia para nós, nessa intimidade com Deus, conversarmos, como um filho conversa com o pai, ouvindo dentro do nosso coração que não existem preces e súplicas ou pedidos sem resposta. Nós sempre teremos a resposta de Deus que vai vir através dos nossos mentores espirituais, trazendo para a gente, para nós, as respostas às nossas indagações. Então, assim como a gente vai cultivando uma plantinha, adubando, colocando água, ela vai crescer. Porque assim como as plantas crescem na direção da luz, nós também vamos crescer em direção à luz, cultivando essa verdadeira fé. Nós trazemos as sombras do passado. Essa existência na Terra não é a primeira. Tivemos inúmeras reencarnações na Terra e nem sempre nós somos pessoas boas. Todos nós temos a nossa sombra, o passado culposo, os erros de milhares de encarnações que nós já tivemos. E essa sombra que vai nos perturbar, ela vai gradativamente se dissolvendo, ela vai se apagando à medida que eu mudo a minha conduta. E mudar a conduta exige transformação moral. Eu vou fazer uma análise das minhas inclinações, das minhas virtudes, dos meus defeitos. Eu vou aprender a me compreender e ver como eu posso mudar. Todos nós sempre podemos ser pessoas melhores. A fé é cultivada em várias religiões. Por exemplo, esse mês agora, lá para os muçulmanos, se faz o tal do Ramadã. 30 dias as pessoas durante o dia não comem nem bebem água. Desde a hora que amanhece o sol até o pôr do sol, a pessoa nem bebe nem come água durante 30 dias, só à noite. É um sacrifício muito grande, é uma exigência física muito grande, mas eles processam a fé dessa maneira.
Nós temos também na Igreja Católica, na Igreja Renovada, os protestantes, cada um expressando a sua fé. Não fazemos críticas, cada religião tem sua maneira de se portar, mas nós somos espíritas e nós trabalhamos com a fé raciocinada. Diz Allan Kardec, fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Então, vendo os avanços da ciência, a fé raciocinada é como se fosse uma construção sólida, a fé cega, ela desaba. A pessoa vai apenas pelo fanatismo religioso, ela tem aqueles hábitos já arraigados de várias encarnações, é uma coisa mecânica. Não é isso que o Espiritismo quer. O Espiritismo sempre faz indagações e a gente lembra que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Exige estudo. Se eu quero mudar a minha conduta, se eu quero me conhecer, eu tenho que estudar. Porque conhecer o Espiritismo é muito fácil. Os princípios básicos do Espiritismo, reencarnação, imortalidade da alma, lei de ação e reação. Mas o Espiritismo não é só isso. Tem milhares de obras. E aqui são as obras básicas. A gente chama de Pentateuco Espírita, 5 obras básicas, que exigem sempre um estudo, uma reflexão. Quando a gente estuda o Evangelho, estuda as obras básicas, de bons livros, a gente vai criando quadros mentais muito positivos e passa a ter mais tolerância, mais paciência no dia a dia, melhora muito o relacionamento do casal, o marido e a esposa, o relacionamento com os filhos, com os parentes, no ambiente de trabalho. A gente passa a relevar, ser indulgente com os erros alheios, consegue perdoar e consegue fortalecer a fé em Deus, até ponto de compreender que o mundo pode estar convulsionado com seus problemas, com suas dificuldades, mas a gente sabe que Jesus, o nosso Mestre, a luz do mundo, está iluminando o nosso caminho. E tudo tem uma explicação. As dificuldades são transitórias. O mundo já esteve mais difícil, ele vai ficar muito melhor. Quando a gente observa, como essa noite, e reflexionando sobre os postulados cristãos da Boa Nova de Jesus, nós temos que tentar compreender a essência dos ensinamentos de Jesus. Não copiar o estilo de vida desse povo, porque é outra época, 2000 anos atrás. Observa hoje, quem mora, por exemplo, na cidade como São Paulo, na hora do que chama a hora do rush em São Paulo, 6 da tarde, pegar metrô, tudo lotado, daquela correria, as dificuldades profissionais, como nós somos exigidos. A pessoa entra numa firma, tem que estudar, tem que se aprimorar, competição difícil. Hoje também as donas de casa, as senhoras que trabalham, tem que ser muito ágil, ver filha, comida, a casa. Então, assim, a pressão é muito grande. Então, nós temos que buscar esse estilo de vida que nós temos, a essência do que Jesus nos ensinou. Não um aspecto literal, apenas a palavra. O que Jesus quis dizer com isso? Aí entra, então, a gente consegue compreender a necessidade de estudar o Espiritismo, porque o Espiritismo nos esclarece a essência da mensagem do Mestre. Por isso que é o Consolador. Conforme Jesus disse que ele iria resgatar, iria expandir os seus ensinamentos. O Espiritismo não muda o que Jesus disse, que é imutável, mas ele nos faz compreender a essência da sua mensagem. E isso é importante. Disse o Mestre: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Mas hoje não precisa mais ser assim. O holocausto, crucificado, ser queimado por Nero. Não. Hoje, o que o Cristo quer de nós é outra situação. É que nós possamos desenvolver a fraternidade e o amor. O mundo já tem muito desamor, muita violência. Não vamos jogar mais gasolina na fogueira. Vamos nós procurarmos ser bons cristãos. Não importa as outras pessoas.
A gente vai olhar para o lado, vai ver, às vezes, as lideranças que existem no Brasil, não vamos nos espelhar, copiá-los. O compromisso do cristão é com Jesus, é o compromisso individual de cada um. É assumir o compromisso com Jesus de ser uma pessoa melhor. Esse é o compromisso. É Ele, ao Mestre, que nós devemos prestar contas e sendo pessoas melhor, fraternas no nosso relacionamento. Ser pessoa educada, pessoa polida, porque realmente isso é ser cristão. Não adianta ter rótulo de cristão e não ser cristão. O cristão é pelas atitudes, pelas ações. Às vezes o indivíduo que é ateu, um indivíduo que é materialista, ele tem uma postura na sociedade tão boa, melhor que muito cristão. Não é o rótulo, é a essência, o que a pessoa realmente faz. No livro Fonte Viva, do saudoso Chico, uma mensagem muito bonita do seu guia, saudoso guia Emmanuel, que hoje inclusive já está até reencarnado, deve ter quase 20 anos de idade já, aqui no Brasil, reencarnou no estado de São Paulo. No capítulo 25, disse então Emmanuel, um esclarecimento muito bom para nós. A alma humana, desses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão. Então, é onde nós estamos, pela razão. Em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos, é isso que a gente tem que ter. Então, nós já somos pessoas racionais, nós sabemos entender as questões que nos afligem, as dificuldades que nós temos que vivenciar, mas agora nós temos que conquistar valores iluminativos. O que é? Vivenciar os postulados de Jesus, os seus ensinamentos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Os nossos inimigos não são externos, estão aqui dentro. É o homem velho, as nossas más inclinações, vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Muito do homem velho da época das cavernas ainda quer se manifestar conosco. E nós temos que disciplinar e educar esses instintos. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Então nós temos uma tendência a repetir os mesmos erros. Por isso que Emmanuel nos chama a atenção. Milênios de sombras. Mas hoje, já renovados na nossa fé, com o Espiritismo, que é o verdadeiro cristianismo, nós temos condições de sermos pessoas melhores. E o homem, pouco a pouco, entre alternativas de vida e morte, renascimento no corpo, retorna à atividade espiritual e vai atender o convite de Jesus. É essa a proposta. Nas reencarnações, nós vamos superando as nossas limitações morais, desenvolvendo nossa inteligência, os nossos sentimentos e gradativamente sendo capaz de seguir o Mestre. O homem vai então plasmando, ele vai adquirindo em si as qualidades sublimes e indispensáveis à ascensão e que no fundo constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Então nós vamos subindo os degraus da escada evolutiva. A cada encarnação nós vamos subindo os degraus. Aliás, mesmo numa encarnação, ao longo das décadas, a gente vai sentindo que nós somos pessoas melhores, desde que haja esforço para isso. Porque nós podemos evoluir, mas podemos estacionar, não evoluir, por preguiça mental. As pessoas, muitas vezes, não querem raciocinar, elas não querem pensar. Eu fui professor há muito tempo, às vezes eu dava aula para os alunos, e eu sentia que muitos alunos não queriam pensar, queriam uma coisa mastigada. Eu falei, não, vocês têm que pensar, aprender a raciocinar, aprender a desenvolver o raciocínio. Diz então Emmanuel, daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes ou muito pequenos, reduzidos, regulares, possam se expressar. Então nós temos essa existência, cada encarnação, desenvolver essas virtudes cristãs. Vou dar um exemplo aqui, como a gente vai mudando, e não é um salto às vezes muito grande. Dois personagens,
Um foi um conselheiro do rei Davi, 1000 anos antes de Cristo, chamado Aitofel. Ele participou de uma revolta contra o rei Davi. O rei estava escolhendo Salomão como herdeiro, o rei Salomão, muito famoso, mas Absalão, outro filho do rei Davi, queria o trono e entrou em luta contra o pai e morreu numa batalha. E Aitofel apoiou o filho de Davi, o Absalão, e se enforcou com medo de Davi, mas Davi não ia matá-lo. Ele vai encarnar mais tarde, 1000 anos depois, como Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. E mesmo convivendo com Jesus 3 anos, ele ainda se deixou levar pelas intrigas do templo judaico e acabou traindo Jesus e se enforca novamente, 1000 anos. E ele vai resgatar como Joana d'Arc no século XV. E vai na fogueira, ele vai cumprir, então, depois de várias encarnações, se redimir totalmente. Hoje, Judas Iscariote é o espírito esclarecido, o espírito iluminado. Mas sofreu muito. Mas 3.000 anos praticamente para chegar aqui. Então, nós vamos vendo aqui, a cada etapa, nós podemos estacionar ou adquirir débitos também. Outro espírito interessante é o Alexandre Magno, grande conquistador, conquistou toda a Europa na época, 350 anos antes de Cristo. Ele reencarna mais tarde como Júlio César, imperador romano, e depois como Napoleão Bonaparte, sempre envolvido em guerras e lutas. Então a gente vai vendo que as nossas inclinações, as nossas tendências, não são assim tão fáceis de mudar. A gente vai analisando e ser espírita tem a vantagem de aproveitar, às vezes, essa encarnação agora, pelo conhecimento que nós temos, avançar mais do que 5 encarnações atrás, quando nós nos esforçamos para modificar as nossas inclinações. Um exemplo de grande transformação foi Maria de Magdala, que ela tinha uma vida errada, uma vida equivocada, e ela então se arrepende e ela vai seguir Jesus. E seguiu tão fortemente Jesus que depois da crucificação do Mestre, ela vai pregar a Boa Nova junto aos leprosos, ali da periferia de Jerusalém, no Vale dos Leprosos. E ela, quando desencarna, Jesus vai recebê-la. É um dos maiores exemplos de transformação moral. Então, Maria de Magdala conseguiu realmente dar um salto evolutivo nesse processo. Nós podemos andar um pouco mais rápido no nosso processo evolutivo. Depende de cada um, do esforço que cada um quer ter. Cada um vai no seu ritmo. Tem pessoas que querem ir mais devagar, mas aquele que está querendo se libertar do ciclo doloroso das provas e expiações, ele deve procurar andar um pouquinho mais rápido. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, ele define bem a fé. Diz então Allan Kardec: a fé é a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de alcançar um objetivo, nos dando lucidez, ou seja, compreensão para a sua conclusão. A fé sincera é verdadeira e é sempre calma e nos dá paciência. Não pode ser confundida com a presunção de que tudo dará certo em nossas vidas como em paz de mente. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que ter fé em Deus, que o Pai Celestial está nos ajudando, como o pai cuida do seu filho, mas nós temos que fazer a nossa parte. Buscais e achareis, batei e se abrirá a porta. Mas buscar e achareis, eu tenho que ter algum mérito para ser ajudado. É dando que se recebe. Então, cada um faz a sua parte. A fé em Deus é cumprir com as nossas obrigações, na certeza de que vamos fazer o melhor e o mundo espiritual vai nos ajudar. Mas hoje, talvez voltando aqui à época do Mar da Galileia, daquele barquinho que Pedro ficou com medo de afundar na tempestade, hoje nós também estamos atravessando uma tempestade, a nossa sociedade. A gente vê que o planeta Terra, ele não fica parado, ele tem um movimento de rotação, tanto que nós temos dia e noite. O Sol nos ilumina, a Terra rodando
Tem hora que vai voltar no lado oposto ao Sol, vai ser noite. Depois volta, cada 24 horas isso acontece. E aprendemos também na escola que nós temos um movimento de translação, que é a Terra girando em torno do Sol. Nosso planeta gira em torno do Sol a uma velocidade de 177 mil quilômetros por hora. Nenhum carro consegue fazer isso, nenhum foguete. E o nosso sistema solar gira em torno do centro da galáxia a 778 mil quilômetros por hora. E nem a Via Láctea, então, é tudo em movimento. Nós temos o nosso sistema solar em movimento, a Terra em movimento. Então, é como se fosse uma nau, como se fosse um barco girando ali no universo. E nós estamos vivenciando, então, o nosso planeta, a nossa sociedade, uma grande tempestade, mas de fundo moral. E tem uma explicação para isso. A Terra já foi um mundo primitivo, hoje nós somos um mundo de provas e expiação, mas na fronteira de se tornar um mundo de regeneração. É uma conquista, é um novo mundo que vai se estar se aproximando. Mas sempre que tem essa transição, ela é dolorosa, ela não é uma transição fácil. Então, por que está sendo difícil? Nós temos o fim de ciclo evolutivo da humanidade e Jesus autorizou a reencarnação nessa época, desde 1950, de espíritos trevosos que estavam proibidos de reencarnar para não atrapalhar o desenvolvimento da nossa sociedade. Mas chega da época final, a época de separação do joio do trigo, do lobo das ovelhas, o Cristo permitiu que esses espíritos reencarnassem como a última oportunidade deles se redimirem, senão serão transferidos para o mundo inferior. E aqueles que estão à direita do Cristo vão ter permissão para continuar reencarnando na Terra. A nossa sociedade é muito difícil. Nos diz então o irmão Jacó, no livro Voltei, 2/3 das criaturas humanas encarnadas demoram a se trair irracionalidade à razão e 1/3 sai de trânsito da razão para a humanidade. Então, apenas 1/3 da humanidade está assim com condições para estar voltado para o Cristo. E quando você vê então a sociedade como é hoje, a gente vê na mídia, na televisão, nos jornais, fatos que nos agridem o homem de bem, a televisão, os programas péssimos, imorais que acontecem, as peças teatrais, as músicas vulgares, é porque a maioria da população é assim, é vulgar, está muito presa à animalidade. É um teste para nós. É por isso que a Terra é um planeta de provas. Até onde realmente o Evangelho de Jesus está em meu coração? Até onde realmente eu estou afinado com as boas mensagens cristãs que o Espiritismo nos traz? Isso realmente está incorporado na minha maneira de pensar e de agir? Ou eu vou me deixar levar pela maioria? Porque a maioria vibra negativamente. As obsessões coletivas sempre existiram e continuam nos dias de hoje. Interage o mundo espiritual com o mundo material. Nós temos 8 bilhões de almas encarnadas e mais de 20 bilhões de espíritos encarnados. Então, a pressão é muito grande. É uma prova. Uma existência na Terra não é fácil. É uma prova dificílima. Para ter sucesso, Jesus nos orientou. Orai e vigiai. Na Revista Espírita, diz Allan Kardec, ninguém ignora que quando o Cristo, nosso muito amado Mestre, encarnou-se na Judéia, aquela região havia sido invadida por legiões de maus espíritos, que pela possessão, como hoje, se apoderavam das classes sociais mais ignorantes, dos espíritos encarnados mais fracos e menos adiantados. Então, aquele que não está preparado, que não ora, não vigia, ele vai ser obsediado. É isso que está acontecendo. E Jesus permite isso por uma questão muito simples. Saiu aqui a pilhazinha. Os espíritos do bem, eles fazem o bem pelo bem. E os maus fazem o bem pelo mal. Vamos tentar entender isso. O ministro Flacos, na obra Libertação, ele diz: assim como o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Quem vai corrigir a pessoa má não é um anjo bom,
que vai lá corrigi-lo, fazê-lo passar por experiência dolorosa. É o espírito mau, pior do que ele. Então, esse contato do mal com o mal, do menos mal com muito mal, é que vai corrigir a maldade. Por isso que Jesus permitiu que esses espíritos muito atrasados reencarnassem. Eles servem como prova e expiação da nossa humanidade. Manuel Filomeno de Miranda, um guia espiritual do médio Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte nessa passagem da separação do joio do trigo: as dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico no mundo inteiro, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do uso das drogas e do sexo desvairado. Então, é o clímax das dificuldades que nós estamos passando. Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhados nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento que protege os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus no coração. Então, Jesus permitiu que os espíritos maus encarnassem e os bons de outros planetas superiores viessem. Então, equilibrou. Então, nós temos condições hoje de ser muito melhores do que somos, na sintonia com esses guias elevados, ou muito piores do que somos pela sintonia com os espíritos atrasados. Aí que se dá a separação do joio e do trigo. Está fácil ser bom, está fácil ser mal. Qual a opção que nós vamos ter? Quem nós queremos ser? Nós queremos estar ao lado do Cristo, à direita do Cristo ou à esquerda do Cristo? É a decisão de foro íntimo que cada um deve fazer. Joana de Ângeles, outro dos guias do Divaldo Franco, diz: opera-se na Terra nesse largo período de a grande transição anunciada pelas Escrituras, confirmados pelo Espiritismo. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei de fenômenos geradores desses fenômenos. Como ocorre com o outono que derruba as folhagens das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também de natureza moral, social e humana, que assinarão os dias tormentosos que já se vivem. E realmente vivemos época muito difícil, muito tormentosa. E foi previsto pelos profetas. Você tem, por exemplo, Isaías, 700 anos de Cristo, fala do impacto da humanidade. Serão deixados poucos homens. Zacarias, 520 anos de Cristo. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que 2 partes dela serão extirpadas e expirarão. A terceira parte restará nela. E farei passar pela terceira parte, pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata. Falando da transição planetária e os desencarnes coletivos que estão previstos. Em Apocalipse, e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar e perdeu-se a terça parte das naus. Então, assim como aconteceu no passado, a gente tem, por exemplo, os continentes que desapareceram, Lemúria, depois foi Atlântida, e hoje são o nosso continente. Nós temos um período de evolução onde nós vamos ser aferidos. Diz os estudiosos como 28 mil anos, é o período que acontecem essas transições. Mas independente das coisas que possam acontecer, a gente sabe que o espírito é eterno. O corpo físico, ele desencarna, como nós já desencarnamos várias vezes. Portanto, como é que eu estou na minha consciência? Eu estou bem? Eu estou tranquilo? Eu estou em paz com a minha consciência? Então, essa viagem da nau terrena, é importante nós termos fé em Deus e na sua misericórdia. É isso que é importante. Não é o corpo físico. Como é que está a minha alma? Está em paz? Eu tenho fé em Deus e vou continuar me transformando moralmente? Diz então Bezerra de Menezes: estamos agora em um novo período. Esses dias assinalam uma data muito especial, a data de mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não é mais possível. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax de narração direta em que o planeta experimentará suas mudanças físicas e geológicas. As mudanças morais serão inadiáveis. Que sejamos aqueles espíritos espíritas que demonstremos
a grandeza do amor de Jesus em nossa vida. É isso que é importante. Então, eventualmente todos nós iremos regressar para o mundo espiritual. É isso que é importante. Como é que a gente vai chegar é que vale a pena. Como é que vai ficar a Terra depois que concluir a transição planetária? O homem ainda de carne, ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Eles, o mundo de regeneração, representam a calma após a tempestade, a conferência após a moléstia cruel. Então, fica na Terra, autorizado a reencarnar na Terra, não é espíritos puros, não. São pessoas que têm uma predisposição para o bem, ela não quer fazer a maldade, ela quer fazer o bem. Ela ainda é limitada, mas ela não quer fazer maldade. Então, esses seriam os bons que podem continuar reencarnando na Terra. Então, a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos, sendo suficiente a modificação de sua disposição moral. Então, que nós possamos cultivar o Evangelho do Cristo e ter uma disposição para fazer o bem, sempre, a todo momento da nossa existência. Voltando então, em conclusão da mensagem da noite, em qualquer circunstância, confiemos em Jesus. É isso que é importante. Muito obrigado pela atenção. Passo a palavra agora para a dirigente da noite.